Fala galera, tudo bem? Rafael da DZArt falando para vocês aqui. Então hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante aí na área do DTF aí que o pessoal tem às vezes deixado um pouquinho de lado, mas ele vai fazer uma grande diferença aí no teu dia a dia no trabalho com o DTF, tá certo? Que é a questão da temperatura e a umidade do ar, tá legal? Então bora lá que eu vou explicar melhor para vocês. E aproveitando aí, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha aí no nosso vídeo e que a gente sempre vai estar postando mais novidades e assuntos referentes ao DTF aí para facilitar o dia a dia nosso aí nessa técnica espetacular do DTF. Então bora lá. Bom pessoal, então o que acontece? A questão de umidade e temperatura para o trabalho do DTF, tá? Muitos hoje não têm dado uma atenção específica para essa parte aí que seria temperatura e umidade relativa do ar, tá? O que vai acontecer? Se você trabalhar com o DTF, por exemplo, numa temperatura muito alta, às vezes um ambiente muito abafado, alguma coisa assim, ele vai ocasionar, facilitar, vamos dizer, um ressecamento da cabeça de impressão ali da tinta. Por quê? Porque a tinta branca, além dela ser uma tinta mais espessa do que, por exemplo, as coloridas, ou do que uma tinta sublimática, uma tinta corante, né, ou qualquer outro tipo de tinta, o branco ele forma uma película, tá? Então ele forma uma película mais densa. Ou seja, se você tiver uma temperatura alta e, por exemplo, uma umidade baixa do ar, ele vai facilitar esse ressecamento da cabeça, tá? Então, o ressecamento da tinta ali na cabeça. Então você começa a ver que você começa a fazer a impressão, às vezes o branco ele sai até já quase seco na folha ali. Então isso é um alerta, tá? O que a gente indica para o pessoal ter hoje é um termohigrômetro, tá? Que é igual esse aqui, ó, que a gente tem atrás aqui, ó, tá certo? Esse aparelhinho aqui. Deixa eu pegar um aqui para trazer mais próximo de vocês aí, só um minutinho. Então eu tenho ele aqui do lado das impressoras, tá? Então ele mede a temperatura, eu tenho aqui, ó. Então ele mede a temperatura, tá? Ele tem duas temperaturas, é o in e o out, né? Então a temperatura interna, o legal é desse aqui que ele tem uma hastezinha aqui, ó, que você pode, por exemplo, se você tá lá com o teu termômetro lá, o teu termigômetro lá, você pode deixar ele, por exemplo, essa pontinha próxima das impressoras, por exemplo. Aí você vai identificar questão de temperatura, próximo da cabeça, umidade próximo da cabeça. Então, ele marca a temperatura, tá? Ó, a temperatura que é a interna, que ele normalmente pega o ambiente, e a temperatura aqui na ponta. Então, eu vou segurar aqui, ó. Pode ver como ela vai subir bastante a temperatura lá. Então, ele já começa a marcar mais alto lá. Tá vendo? Então, ela marca aqui. E embaixo aqui, a porcentagem é a questão da umidade relativa do ar. Então a gente fala que acontece. A tinta, ela é a base da água, então ela tem água na composição. Quanto mais calor o ambiente, abafado, e menos umidade relativa do ar, o que vai acontecer? Vai favorecer a secagem da tinta, né? Então você favorecendo a secagem, ela vai tanto secar a hora que sai no filme, quanto vai ter uma secagem ali embaixo da cabeça de impressão. Formar uma película, formar uma borra e, consequentemente, um entupimento da cabeça. Então, às vezes, o que acontece? O pessoal começa a imprimir lá, às vezes põe lá, por exemplo, uma folha para imprimir 1:3, ou põe corta do rolo lá e põe uma folha de 1 metro para imprimir. Começa a imprimir, beleza, lá, imprime 20, 30, 40 centímetros de impressão, aí ele começa a falhar. Sempre quando a gente pergunta para o pessoal, aí a tua temperatura, aqui tá fresquinho, depende, o Brasil é muito grande, né? Então, tá fresquinho, qual que é a temperatura? É 24 graus. Puxa, a 24 graus para a gente no sul aqui já é bastante calor. Então o que a gente fala? Temperatura ideal para trabalhar com o DTF.
em torno ali de 22 a 23 graus no máximo, 21, 23 graus ali, né? Então se trabalhar em torno de 22 graus, ele é uma temperatura boa. O ar-condicionado em si ele também ajuda a ressecar bastante a umidade do ar, né? Então 22 graus ele vai dar uma equilibrada, tá? E manter a temperatura ali, a umidade relativa do ar em torno de 55 a 70% ali no máximo, tá? Por quê? Umidade muito alta também é prejudicial, muito baixa também é prejudicial. Então extremos sempre vai ser prejudicial. Então trabalha sempre nessa linha. Ah, mas eu estou conseguindo controlar com o meu ar-condicionado ligado. Tá, legal. Então você controlou a sua temperatura. Então vamos estar ali, trabalhando em 22 graus. Ok. Mas a umidade relativa do ar começou a baixar, porque o ar-condicionado começou a ressecar o ar. O ideal também que a gente indica é você ter um umidificador. Tá? Umidificador você vai conseguir fazer a umidade relativa do ar aumentar. Tá? Então tem vários modelos de umidificadores, tem aqueles pequenininhos, aqueles maiores, né? Então você vai conseguir manter a umidade do teu ambiente, da tua sala ali, controlado. Tá? Então você vai trabalhar de janeiro a janeiro com a mesma temperatura e a mesma umidade. Então vai ajudar bastante, tá legal? Outro fator aí que a gente já viu aí nesses mais de 2 anos de experiência aí do DTF é a questão da esponjinha do Capstation. Você sempre manter ela umedecida, tá? Isso faz um diferencial ali, principalmente quando você desliga a impressora, que você mantém a umidade na cabeça, então aquele ressecamento, aquela película do branco, ele vai favorecer a não formar, tá? Então você vai conseguir manter a tua cabeça de impressão mais tempo sem um risco de entupimento. Então você sempre mantém molhada, não é encharcada, pessoal, é molhada ali, umedecido, para manter a umidade na cabeça, tá? Então você vai controlar temperatura e umidade, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um umidificador bem pequenininho, tá? Então você tem que cuidar, por exemplo, para não ter muito próximo das peças eletrônicas, porque a umidade na peça eletrônica, se deixa muito em cima da impressora também, ele vai dar um problema ali de oxidação nas placas e tudo mais. Então, às vezes o excesso também é prejudicial, tá? Então você tem que ter, por isso que a gente indica, esse aparelhinho aqui é baratinho para comprar, acho que você acha por 20, 30 reais esse aparelhinho aqui. Mas ele é muito prático porque você vai conseguir identificar o que pode ser às vezes o teu problema, tá? Então a questão da umidade você põe ali, põe num outro canto, onde não pega o filme, põe próximo ali, mas não que não pegue diretamente nas partes ali aquela fumacinha que sai do umidificador, não pegue nas partes eletrônicas da impressora, né? Senão você vai acabar jogando muita umidade ali e também vai dar um problema. Mas é um ponto fundamental no DTF, tá? É só você pegar, por exemplo, uma tinta qualquer lá. Você pega lá, num dia de calor, você pega e vai levar lá fora, lá, passa um pano, alguma coisa, ela seca rápido, né? E quando está mais frio, às vezes você deixa tempo lá e a tinta demora a secar. No DTF, ali na cabeça de impressão, ela vai ser o mesmo fator. Então a cabeça de impressão, quando ela imprime, ela vai, no caso essa aqui é a parte de baixo da cabeça de impressão, tá? Então ela vai jogando aqui os jatos, né? Ele pulveriza aqui. Então essa pulverização, quando a temperatura está muito alta ou a umidade baixa, a própria pulverização, ela já forma uma teia, uma borrinha, então ela acaba já ficando ali e vai acumulando na cabeça, então isso aí ajuda também. Então sempre procurar manter umidade e temperatura do ambiente controlados, tá? Então a gente fala assim que a questão de um ar-condicionado aí, às vezes comparativo com o preço, com o valor de uma cabeça de impressão, compensa você instalar o ar-condicionado. Uma porque o ar-condicionado vai sair quase o mesmo preço de uma cabeça de impressão. E outra que você vai trabalhar de janeiro a janeiro, de manhã até a noite, com a mesma temperatura e com a mesma umidade, né? Então você não vai ficar refém. No verão esquentou, tá muita chuva,
ou no inverno frio, chuva, ou inverno seco, né? Então tem todas essas variações, mais que a gente fala aí, o nosso Brasil é muito grande, né? Você tem lugar que é muito quente e úmido, você tem lugar que é frio e seco, você tem lugar que é frio e úmido, outro lugar que é quente e seco, então é uma variação muito grande. Então você tendo esse ambiente, como eu falei, é a questão que a gente usa tanto para sublimação, grandes formatos, a questão do DTF hoje, a gente trabalha aqui, por exemplo, na nossa gráfica também, a gente tem uma plotter EcoSolvent, então a EcoSolvent também é uma cabeça de X5, e mesmo sendo uma cabeça de X5, numa máquina específica, tudo mais, a gente trabalha com ar-condicionado, ambiente climatizado, porque se você trabalhar ali, você está a 25, 26 graus na sala ali, você terminou de imprimir ali um vinil, alguma coisa, você deixou 3 minutos, 5 minutos parado ali, você vai fazer um teste de cabeça de impressão, um nozzle ali, o outro já entupiu ali na EcoSolvent. Então a gente trabalha também com a temperatura controlada na sala, porque você consegue ter uma padronização, né? Então é muito mais prático, e a gente fala, compensa o investimento para você não ter uma dor de cabeça aí para trabalhar aí no DTF ao longo da caminhada do DTF, tá legal? Então, termo e higrômetro, tá? Então, temperatura e umidade. Tá legal, pessoal?